Olá a todos que acompanham o canal Cartas para Decifrar-te. Eu sou Augusto Santos e hoje faremos mais uma previsão semanal para o signo de Libra, semana de 23 a 29 de julho, com o nosso tarólogo Érico Veríssimo. Olá, gente. Jesus e Nossa Senhora proteja e abençoe a cada um de vocês e a nós nesse instante em que mentalizamos o signo de Libra. Para o signo de Libra, nos concentramos agora embaralhando o Lenormand. E a advertência fica na primeira casa, o favorecimento na segunda e na terceira casa, composta por 3 cartas, o conselho geral, como devem agir os librianos essa semana, no que eles devem focar sua atenção. Vamos à advertência. A temperança e o cão no Lenormand. A temperança pede sempre paciência, moderação, estudo prévio daquilo que você vai realizar, respeitar o tempo das coisas, né? Respeite o tempo de tudo. Em previsões anteriores aqui no canal, na semana passada, nós falávamos quando a gente às vezes quer acelerar muito uma coisa e alguém diz assim, espere um pouquinho, e você vai, acelera e atropela aquele tempo e dá tudo errado. Então, faça a sua parte, mas espere e seja paciente para colher os frutos para colher os frutos que você aguarda. Ouça os amigos, não seja cabeça dura, certo? Aqui está dizendo que você deve ouvir os verdadeiros amigos, como ainda também uma outra forma de interpretar, ajudar os amigos a ser pacientes, orientar os amigos que estão à sua volta, os verdadeiros amigos, os amigos fiéis, orientando-os, acolhendo-os, estimulando-os também a ter paciência. Ainda remete a carta do cão sempre, nós dizemos, ao anjo de guarda. É o amigo incondicional designado por Deus para nos acompanhar, com o qual podemos invocar, orar e pedir forças, bênçãos, agradecer pela semana, né? Sempre toda prece devemos começar agradecendo. Então a advertência diz, seja paciente com você mesmo, com a vida, com os amigos, seja paciente com os amigos queridos, os auxilie também, se for possível, a serem pacientes. Nove de paus e o sol. O 9 de paus no favorecimento é a carta da estratégia, bem colocada. É a carta que diz que com estratégia, com esperteza, com muito estudo prévio, você vai conseguir encontrar a saída correta. Você vai ter aqui a carta do sol, a claridade em seus caminhos, a força, para que você possa encontrar uma saída essa semana de algo grandioso, algo que era uma dificuldade grande, mas que você vai, depois de muito refletir, conseguir enxergar com a luz do sol a saída, a porta de libertação, a porta de renovação. Essa carta do 9 de paus, ela nos remete muito ao jogo de xadrez, onde o jogador está ali jogando e ele sabe que de um movimento em falso que ele realiza, ele perde a partida ou ganha. Então é a necessidade de parar, por isso a temperança desde aqui do início na advertência, parar e refletir para fazer o movimento certo
que possivelmente serão feitos essa semana e lhes darão aquela imensa sensação de alívio. Mais do que de alívio, mas da bênção divina, de vocês dizerem graças a Deus, consegui realizar isso que me estava sendo tão custoso, tão difícil. Conselho geral. Temos a carta do Hierofante, o Papa, o 9 de espadas e a chave. Então a carta do Papa é muito positiva porque é proteção espiritual na mais alta escala dentro do tarô. É a carta que fala de muito boas companhias espirituais, de proteção, dos valores tradicionais e familiares, certo? A carta que dá solidez a todos os compromissos. Então, se vocês estão essa semana esperançosos, ansiosos pela confirmação de um compromisso, seja compromisso matrimonial, seja um compromisso de alguém que vocês estejam com alguma pendência. Aqui nós temos a carta da chave, de repente a compra de um carro, a compra de uma compra ou venda de um carro, de uma casa, que tudo envolve aqui também chave, né? Antes da gente falar no simbolismo mais psicológico da carta, tudo isso está sendo favorecido para vocês essa semana. Vocês devem, assim, se empenhar, fazer a sua parte para solidificar compromissos essa semana. Não deixem que os pensamentos obsessivos, o 9 de espadas, desequilíbrio emocional e espiritual. Então foi bom que viesse acompanhado da carta do Papa, porque perdeu a força. A carta do Papa vem dizendo: você só será atingido pelos fantasmas do medo, do pânico, da depressão, se você quiser. Mas se você olhar para o sol, que já veio aqui clareando o seu caminho, invocar o seu anjo de guarda e confiar que abaixo de Deus e Nossa Senhora você tem a chave para abrir as portas, para firmar os compromissos certos, o mal, a negatividade não encontrará guarida em suas vidas. Façam a leitura pelo menos os 3 primeiros dias da semana do Salmo 121, que inicia dizendo: elevo o meu olhar para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus. Iniciem a semana com este salmo, seguido de uma Ave Maria, de um Pai Nosso, com bastante concentração, fé. Leiam em voz alta para que aquela energia falada de vocês próprios impregne todo o ambiente, e assim uma semana maravilhosa lhes desejamos. Para maiores informações sobre consultas particulares, vocês podem nos enviar um e-mail para o cartasparadecifrar-te@hotmail.com e curtam a nossa página no Facebook Cartas para Decifrar-te. Agora nós vamos para mais uma previsão semanal para o signo de Escorpião, semana de 23 a 29 de julho, com o nosso tarólogo Érico Veríssimo. Olá, gente. Jesus e Maria Santíssima proteja e dirija a cada um de vocês. Recebam nosso abraço, nossa gratidão. E nos protejam também nessa hora em que mentalizamos o signo de Escorpião. Para o signo de Escorpião, embaralhamos agora o Lenormand. E a advertência fica na primeira casa. Na segunda, o favorecimento da semana. E na terceira, o conselho geral. Como devem agir
os escorpianos. Vamos lá. Cinco de espadas e a criança. É necessário olhar para cima, para o alto. Mesmo que a semana, que a vida, traga para o escorpiano alguns percalços, que eles não deixem o sentimento de derrota, o sentimento de angústia se calcificar, certo? A gente vê que uma criança, ela pode chorar um dia inteiro, ou dois, porque o brinquedo que ela queria não conseguiu, porque teve um aborrecimento, mas ela dificilmente se entrega aos quadros depressivos. Hoje, infelizmente, nós já temos, né, em nosso mundo, em nosso planeta tão doente, de tanta desarmonia, temos hoje muitas crianças já com depressão. Mas, em geral, a criança está sempre se reharmonizando e se predispondo de novo à alegria. Então a palavra é essa, escorpianos. Sejam alegres. Vou recomendar-lhes outro salmo que recomendei já no vídeo anterior a outro signo. O Salmo 92, que fala... O 91 é proteção, é maravilhoso. E o 92 é um salmo de louvor. Vocês vão ver que ali vão encontrar palavras falando da alegria, da confiança no poder de Deus, de que Deus é a nossa rocha e, portanto, somos protegidos. Então, trabalhem a alegria, o ânimo, para que isso não venha, inclusive, a trazer alguma doença. Não venha, inclusive, a trazer uma queda de imunidade, uma virose. A alegria, o sentimento de alegria e gratidão é o antídoto para a vida. Né? Por isso Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque a criança tem a pureza, tem a alegria, tem a confiança. Então, alegria, escorpianos, essa semana. No favorecimento vem os 5 de ouros e os lírios. Algum problema financeiro sendo superado. Né? O 5 de ouros está aqui na posição de favorecimento. Se ele fosse lido normalmente, seria dificuldade financeira, escassez. Como ele vem na carta de favorecimento, e como vem ainda junto com os lírios, para mim é Mamãe Oxum, eu interpreto aqui, abençoando essa semana, né, os escorpianos. Se a gente olhar aqui nessa imagem, tem até uma flor amarela também, próxima à mulher. Então, um progresso financeiro para os escorpianos essa semana, certo? Alguma preocupação que vocês estavam a conseguir aquele dinheiro e vão conseguir essa semana receber um dinheiro extra, ou pelo menos serem contratados, serem vamos dizer assim, serem informados de que na semana seguinte ou nas semanas seguintes irá entrar um dinheiro. Então, uma notícia boa que corta a escassez financeira e traz a paz, traz a abundância, traz o alento em relação a algo financeiro. Que bonito. Que bonito, escorpião. Duas rainhas aqui, olha, eu realmente não me enganei nada em falar de Oxum. A carta da Rainha de Ouros vem aqui confirmando a energia dela. E a Rainha de Copas, que é a mulher das águas. Oxum é o orixá do ouro e das águas doces. Então, a Rainha de Copas vem aqui favorecendo que vocês estão essa semana auxiliados por Oxum e tendo abertura de caminhos. Aqui a carta dos caminhos. Aproveitem esta semana, vocês também estarão com muito carisma. O escorpiano é um signo que já tem consigo um carisma, tem a facilidade de chegar nos locais e as pessoas se agradarem, gostarem dele. Às vezes, mesmo sem muito esforço,
mesmo sem conversar muito em alguns instantes. O escorpiano é comunicativo, mas às vezes não sempre, porque ele é muito observador. Observa primeiro, mas depois se comunica mais. Mas é um signo carismático, às vezes ao mesmo tempo também um pouco invejado por esse carisma, um pouco perseguido, mas sempre é querido por onde passa, certo? Então vocês estão essa semana com uma energia de carisma muito forte, certo? Então uma semana para vocês resolverem pendências pessoais, certo? Pendências burocráticas, acreditarem no seu poder pessoal e se apresentarem para resolver as coisas, não delegarem a terceiros coisas que vocês mesmos podem fazer, porque terão muito carisma essa semana e muito auxílio. Com o auxílio também do orixá, aqui representado, poderão ter auxílio também de mulheres no campo material. Poderão encontrar a ajuda feminina na força de uma mulher terrena e também a ajudar, a auxiliar. E terão uma abertura de caminhos. Uma abertura de caminhos, sobretudo essa semana em destaque no campo financeiro, porque já também com duas cartas. O 5 de ouros, que não é bom, mas que tornou-se bom por estar na casa de favorecimento, representando o contrário da escassez, uma entrada de dinheiro. E a rainha de ouros, que está ligada ao dinheiro, a deusa do ouro, junto da rainha de copas. Então, que Deus, que Nossa Senhora, que Mamãe Oxum, com suas águas, com seu lírio perfumado, lhes encha essa semana de proteção, de sabedoria, de carisma e de abundância em todos os níveis. Para maiores informações sobre consultas particulares com o nosso tarólogo Érico Veríssimo, vocês podem enviar-nos um e-mail para cartasparadecifrar@hotmail.com e curtam a nossa página no Facebook Cartas para Decifrar-te. Agora nós vamos para mais uma previsão semanal para o signo de Sagitário, semana de 23 a 29 de julho, com o nosso tarólogo Érico Veríssimo. Ô, gente, Jesus Nossa Senhora proteja e conduza a cada um de vocês e a nós nesse instante em que mentalizamos o signo de Sagitário. Para o signo de Sagitário, embaralho agora o Lenormand. Advertência na primeira casa, favorecimento na segunda, e o conselho geral, como devem agir os sagitarianos, na terceira casa. Cavaleiro de Paus e o Homem diz assim: para poder avançar, para poder ir em busca dos desejos e das notícias, primeiro, encha-se de maturidade. Faça a autoavaliação daquilo que você quer. Não se deixe levar pelo movimento de impulsividade. Pronto, essa é a palavra que melhor vai definir essa combinação para o sagitariano nesta semana, para ele precaver-se, porque vem na advertência. Não seja essa semana impossível. Não seja essa semana impulsivo. Não deixe que a impulsividade lhe leve a avançar sem certificar-se do que quer fazer, de que com quem você vai fazer, certo? Me vem muito forte à mente aquelas histórias um pouco também até de fofoca,
Quando você está trabalhando no local e alguém diz assim, olha, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar fulano, porque fulano está prejudicando aqui, e você vai assina aquele abaixo-assinado sem nem saber, às vezes, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então se certifique essa semana, sagitariano, dos seus desejos, dos seus pensamentos, do que está à sua volta, para poder seguir com firmeza e sabedoria. Não seja impulsivo, seja prudente. No favorecimento temos o 6 de espadas e o jardim. O 6 de espadas é sempre uma transição positiva, é uma mudança de uma situação que estava nebulosa para uma situação mais branda, mais harmoniosa, sabe? Ela é sempre representada no tarô como alguém navegando, como nós temos aqui uma moça e que ela está navegando, está com o remo e sempre saindo de um mar turbulento, bravio, para um mar mais calmo, mais ameno. Então, essa semana, vocês sentindo mais harmonia, harmonia familiar, harmonia pessoal, colhendo frutos positivos. O jardim é colheita, o jardim também é eventos em locais públicos. Então estão favorecidos para vocês essa semana participarem. Quem estiver, por exemplo, numa seleção, numa entrevista, fez uma entrevista de trabalho que vai passar por uma seleção coletiva com várias pessoas, certo? Quem vai ser chamado está batalhando para trabalhar com o público. Então essa semana tem chances de favorecimento, porque o jardim remete-nos a locais públicos, a uma colheita, certo? Bem feita de algo que vocês já têm, já realizaram de positivo e essa semana já começam a colher e a navegar, portanto, para um mar mais ameno, harmonioso. Ouçam bastante o coração, é o que pede aqui no Conselho Geral, com a carta do coração, o 10 de paus e o rei de copas. Às vezes a gente, todo ser humano, paga um preço muito alto porque quer ser teimoso, quer ser birrento, certo? Às vezes tem vontade de expressar o sentimento para o outro, de dizer que gosta, de pedir desculpa, de se arrepender, de dizer que se arrependeu, mas não faz. Fica carregando aquele peso nas costas, né? Aqui é a carta do 10 de paus, peso. Peso por um sentimento não expresso. Peso por um sentimento que está sendo, de uma certa forma, sufocado. Então trabalhem essa semana os sentimentos. Aqui o rei de copas. A gente teve na advertência o homem, que precisa ser sensato, trazendo sensatez e prudência. E temos aqui o rei de copas. Você tem que ser sábio, mas também você tem que julgar a você mesmo e ao outro com amor, com afetividade. Você tem que julgar, por exemplo, se você está em busca de uma promoção profissional, você tem que julgar também se aquilo vai lhe trazer uma certa satisfação, certo? Poderá essa semana contar com o auxílio de um homem bom. Um homem generoso poderá esta semana lhes auxiliar ou precisar do seu auxílio, porque o rei de copas é um homem generoso. Uma semana de progresso, vitória e luz é o que lhes desejamos. Para maiores informações sobre consultas particulares com o nosso tarólogo Érico Veríssimo, vocês podem nos enviar um e-mail para cartasparadecifrar-te@hotmail.com e curtam a nossa página no Facebook Cartas para Decifrar-te. Agora nós vamos para mais uma previsão semanal para o signo de Capricórnio, semana de 23 a 29 de julho, com o nosso tarólogo Érico Veríssimo. Olá, gente, que Jesus e Nossa Senhora os proteja e dirija, e a nós também nesse instante em que mentalizamos
o signo de Capricórnio. Para o signo de Capricórnio, embaralhamos agora o Lenormand. A advertência na primeira casa. Na segunda, o favorecimento. E na terceira, o conselho geral. Interessante essa combinação, imperador com a mulher. O imperador é o raciocínio, não é o raciocínio, a sabedoria, a prudência. A mulher, ela é forte, mas é forte pelo sentimento, pela emoção. Então podemos dizer que o capricorniano esta semana está tendo uma dificuldade em equilibrar, vamos dizer assim, emoção e raciocínio, razão e coração. Então o desafio para Capricórnio essa semana é ser firme, ser objetivo, ser justo, muitas vezes até com outras pessoas, mas também exercer essa justiça, exercer esse comando de sua própria vida com o coração atuando também nas escolhas e nas respostas. Nós somos, né, e precisamos, para que haja uma harmonia em nossa vida, da objetividade, mas também somos intuição, somos emoção e razão. Então o desafio essa semana que o capricorniano enfrenta é de equilibrar a sua emoção, o seu racional, o seu sentimento, mas que precisa, capricorniano, achar realmente essa resposta. E essa resposta sempre vai estar dentro de você. Não avance sob pressão, não recue, não desista das coisas também sob pressão. Se recolha, como Jesus diz assim, quando quiserdes orar, entra em teu aposento, fala ao Pai em segredo, que em segredo ele te atenderá. Então converse com Jesus na intimidade do seu recolhimento, peça a ele as respostas, os sinais internos e externos que você terá para prosseguir essa semana. O favorecimento vem bastante no campo de trabalho, no campo profissional, porque aqui temos o 8 de ouros, abaixo a cegonha. O 8 de ouros é o artesanato, a pintura, as artes, o trabalho realizado, bem acabado e valorizado. Então essa semana, o seu trabalho capricorniano, ele ganhará nova ênfase, novo destaque. Novo porque a cegonha é novidades, trazendo novidades. Então você vai poder ampliar. Se você é um capricorniano, vamos dizer, autônomo, que trabalha de repente com trabalhos manuais, de qualquer tipo, trabalhos artesanais, está querendo ampliar esses trabalhos, está querendo divulgar mais esse trabalho, esta é a semana. Esta é a semana para obter reconhecimento pelo seu trabalho, para ir em busca de novos contatos. E para você que já trabalha numa empresa, não é, você poderá essa semana ter reconhecimento aonde você já está. Poderá ter ainda novas ideias. Se o capricorniano poderá se achar essa semana desejoso de iniciar um novo trabalho. Uma vez que já está realizando o dele, também pode se achar desejoso de comercializar algo que ele já faz.
algo que ele já sabe que faz bem feito, mas que não foi ainda comercializado. Então, essa semana, favorecimento e reconhecimento no campo financeiro e profissional para vocês. A árvore no Lenormand, rei de ouros e cavaleiro de ouros no tarô. Uma semana também para se cuidar da saúde. A árvore, já que ela está aqui como conselho geral, ela pede: cuide do seu corpo físico, do seu sono, da sua alimentação, não é? Das emoções que nós já falamos ali. Às vezes os dilemas emocionais, as preocupações muitas vezes lhe maltrata um pouquinho a saúde, certo? Então, assim, a meditação vai ser muito bom. Ouça músicas que lhe relaxem. Quem gosta de um incenso, quem gosta de sentir a fumaça, o aroma de um incenso agradável, incensos como alfazema, como alecrim, todos os incensos relaxantes, que o aroma lhe traz aquela sensação de relaxamento. Não precisa ser muito próximo do seu rosto para de repente não ter um problema alérgico, mas de uma distância onde você possa relaxar para cuidar do seu corpo. A árvore é o seu corpo físico, é o que você deve valorizar nessa semana, sua saúde. A árvore é também tudo ligado à família. Então, uma semana para que você, mesmo tendo progresso financeiro, não esqueça dos seus familiares. Não se afaste demais deles. O rei de ouros e o cavaleiro de ouros continua falando no tema de dinheiro e profissão. Tá lá, ó, 8 de ouros, rei de ouros, cavaleiro de ouros. Então, contatos essa semana vocês poderão ter com um homem de condição, um homem que pode lhes impulsionar a um progresso. O rei de ouros, um homem que tem dinheiro, um homem influente, que poderá lhes impulsionar, abraçar a vocês, como é que se diz? Abraçar a vocês, reconhecer os seus talentos e habilidades e lhes impulsionar. E para o capricorniano, que também, porventura, esteja numa condição financeira harmoniosa, sólida, e está pensando em dar uma oportunidade a alguém, para você, capricorniano, que é empregador, então poderá também esta semana se sentir muito entusiasmado com as qualidades, com as virtudes de alguém, certo? Que você está conhecendo, que lhe chegou, e contratar esta pessoa, porque o cavaleiro de ouros é entusiasmado e perseverante. E assim, uma extraordinária semana lhes desejamos. Para maiores informações sobre consultas particulares, vocês podem nos enviar um e-mail para o cartasparadecifrarte@hotmail.com e curtam a nossa página no Facebook Cartas para Decifrarte. Agora nós vamos para mais uma previsão semanal para o signo de Aquário. Semana de 23 a 29 de julho, com o nosso tarólogo Érico Veríssimo. Olá, gente. Jesus e Nossa Senhora proteja e dirija a cada um de vocês e a todos nós agora, em que mentalizamos o signo de Aquário. Para o signo de Aquário, embaralhamos agora o Lenormand. Advertência na primeira casa, favorecimento na segunda, conselho geral na terceira. Como devem agir os aquarianos. A lua e a carta.
Cuidado com fofocas. Primeira frase que a gente pode extrair dessa combinação. A lua no tarô e a carta no Lenormand, a chegada de notícias. Porque a lua representa coisas ocultas, obscuras, certo? Então coisas que confundem. Então cuidado com fofocas, cuidado com as notícias que chegam, cuidado com a má interpretação ainda de uma notícia. Às vezes não é nem uma fofoca. Quando eu falo da má interpretação, vou dar um exemplo que me ocorre agora. Sabe quando quando alguém diz assim, você tem uma inscrição para fazer pela internet, e essa inscrição é até tal dia. Aí você olha, ali está o dia certo no site, mas você se atrapalha e está pensando noutra data, e quando vai olhar a data era outra. E você perdeu a inscrição. Então assim, verifique com bastante atenção tudo que lhe chegar de notícias e papéis essa semana. Tudo que for burocraticamente, todas as informações que chegarem. Se for para um trabalho, certo? Se informe de tudo. Se for começar um novo trabalho, qual é o horário, quanto vai ganhar, o que é que vai fazer. A advertência para o aquariano essa semana está na necessidade de atenção, no cuidado para não ser desatento com informações, com notícias, com calúnias, com histórias que chegam de outras pessoas. Olha, seu marido está fazendo aquilo, olha, seu filho está andando com pessoas assim. Não acredite em nada que lhe chegue de notícias no primeiro momento. Verifique, investigue com cautela se realmente é verdade. Sete de espadas e o urso vem dizer que aquela pessoa, uma pessoa de repente chata, uma pessoa que lhe aborrecia, mas que você se via, já sabia que era necessário haver um afastamento dessa pessoa, essa semana vai haver uma circunstância favorável a você, porque lhe ajuda nesse afastamento, certo? Essa semana, você com cautela vai conseguir ter esclarecimento acerca de alguém do passado, porque o 7 de espadas é coisas do passado mal resolvidas, tudo que no passado está mal resolvido e que você ainda não está sabendo gerir, administrar da melhor maneira. Essa semana você vai conseguir administrar melhor questões do passado para que haja um desfecho, certo? Vai conseguir cortar a força das pessoas invejosas, vai conseguir separar o que é verdade do que é mentira e tocar sua vida. É uma semana para resolver os maus entendidos, pelo menos em princípio na sua cabeça, no seu coração. Libertar-se de situações do passado. É uma semana onde você poderá se surpreender também, descobrindo que alguém que você acreditava ser negativo seja bom. Ou seja, uma pessoa há um tempo atrás lhe fez uma fofoca, lhe afastando de uma pessoa que você gostava. E você descobrindo essa semana que quem fez a fofoca é que era o invejoso, o amigo urso. Então é uma semana de esclarecimento e de resoluções dos maus entendidos do passado. Dois de ouros e o louco no tarô, mais a casa. Cartas aqui positivas no conselho geral. O 2 de ouros fala em novos investimentos. A carta do louco reforça essa questão com a palavra de novidade. O louco é um novo caminho, é o arriscar-se, é o ousar, certo? Profissionalmente. Eu estou falando aqui agora no ousar profissionalmente, na questão de estudo, de trabalho, de talentos, certo? Então é uma semana onde o aquariano vai se sentir mais criativo, mais inspirado. Se dá aulas, vai ter vontade de dar essa aula de uma forma diferente, vai encontrar
maneiras diferentes de aproveitar as suas habilidades profissionais e deve ousar, deve concretizar aquilo que ele deseje, inclusive na família, dentro do seu próprio lar. É uma semana onde mudanças dentro do lar são bem-vindas. Como assim mudanças dentro do lar? Vamos começar com coisas mais simples. Os próprios móveis, certo? Dá vontade de você fazer aquela renovação dentro da sua casa, mudar alguma coisa, fazer uma limpeza material, jogar fora ao que não estiver lhe servindo, todo tipo de entulho, livros, revistas, roupas, sapatos, o que estiver bom você doa a alguém. Não recolhe para deixar numa sacola. Procure passar adiante. Faça doações, faça uma limpeza na sua casa material, mude os móveis de lugar, faça essa semana uma comida diferente. Dê um toque aquariano diferente dentro da sua família. É você, não espere pelo outro. Faça essa semana alguma coisa diferente na sua família, com sua criatividade. Faça uma comida diferente. Se tiver no seu alcance, convide a família para um passeio, para uma tarde ao menos diferente, nem que seja para tomar um sorvete, não precisa ser com muitos gastos. Faça algo diferente para trabalhar essa energia de renovação, que vai ser muito bom e lhe trazer muitos bons frutos. Ótima semana para vocês. Para maiores informações sobre consultas particulares, vocês podem nos enviar um e-mail para o cartasparadecifrar@hotmail.com, e eu convido vocês, a curtirem a nossa página no Facebook, Cartas para Decifrar. Agora nós vamos para mais uma previsão semanal para o signo de Peixes, semana de 23 a 29 de julho, com o nosso tarólogo Érico Veríssimo. Olá, gente. Jesus e Nossa Senhora proteja e dirija a cada um de vocês e a nós nesse instante em que mentalizamos o signo de Peixes. E para o signo de Peixes, embaralhamos agora o Lenormand. Advertência, favorecimento e conselho geral na terceira casa. Oito de paus e a torre no Lenormand. O 8 de paus traz velocidade, notícias, que vocês precisam estar sempre harmonizados para saber lidar com o que lhes chega, com as notícias que chegam. Traz aqui uma possibilidade de alguma notícia desagradável. Então, assim, fortaleçam o seu equilíbrio interior, seu emocional, para saber lidar com alguma ocorrência desagradável que lhes alcance, às vezes nem dirigida somente a vocês, mas alguém de que vocês gostem, que lhe abale um pouquinho o emocional, certo? Estejam fortalecidos espiritualmente para saber lidar com a semana. E essas notícias, às vezes, são coisas que vocês mais ou menos já esperam, certo? Às vezes, coisas que vocês já estão um pouquinho temerosos de que aconteçam. Façam o Salmo 91, pedindo proteção para vocês. Se estão preocupados com alguém, mentalizem o Salmo 91 por aquela pessoa. Entreguem aquela pessoa a Jesus, Maria e ao Arcanjo Miguel, para que ela seja guardada, para que ela seja dirigida nos seus caminhos. É uma semana onde a advertência diz: tenha equilíbrio interior, harmonia, se sinta forte dentro de você mesmo para que as questões exteriores não venham ali
abalar, a lhe desestruturar. Uma vitória muito grande para vocês essa semana, referente a inimigos, né? A um homem negativo, uma pessoa negativa, que queria usar de esperteza, da esperteza da raposa, que é rei de espadas e a raposa, que querendo usar de esperteza, de negatividade, mas não consegue, não vai lograr êxito, porque essa negatividade veio cortada aqui na casa do favorecimento. Então eu reforço o que já falei em Miguel Arcanjo, que chamem por São Miguel, com força, com vigor. Ele que é o arcanjo do primeiro raio, a sua cor é a cor azul, e o seu nome significa quem como Deus, quem é igual a Deus. Então chamem por Miguel Arcanjo, por Jesus e Nossa Senhora, e peçam força e proteção, e saibam que o mal essa semana está cortado das suas vidas, sobretudo se tem algum homem que já vem tentando lhes atingir. Essa semana ou ele desiste, ou ele de uma certa forma ou ele se vê derrotado e impossibilitado definitivamente de atingi-los. O Conselho Geral, o 4 de ouros, 6 de copas e o livro. Vocês podem ter alguma dificuldade criativa essa semana. Quem está estudando, quem está elaborando textos, quem está em faculdade, não é, com algum estudo assim mais sério, pode essa semana quebrar muito a cabeça. O 4 de ouros é aquele apego, aquela prisão mental, onde você fica querendo acertar e pensar e reter a informação e ela não chega. Porque é necessário também um pouco de descontração, piscianos. A carta do 6 de copas fala na criança interior, no convívio com as crianças e na descontração. É necessário também descontrair-se, arejar a mente, certo? Para que haja um melhor aproveitamento no campo de estudo e de trabalho. Então o conselho da semana diz assim: não pense que é só focando demasiadamente, obsessivamente no estudo e no trabalho que você vai progredir. Muitas vezes o lazer, a recreação, o relaxamento, alguns minutos de prazer dedicados a você vão lhe dar um rendimento melhor no estudo e no trabalho. Uma excelente semana lhes desejamos.